Hoje eu, Felipe, o Igor e o Matheus vamos falar um pouquinho da presença da química na engenharia química. Estão preparados? Então vamos lá. Nosso objetivo hoje é falar um pouquinho sobre a profissão, salário, a formação e quanto tempo que vai durar, né? E também as especializações que tem dentro da carreira e os benefícios e as coisas que descobriram e estão presentes na sociedade. Bom, a engenharia química é o ramo da engenharia que trata de processos químicos que ocorrem, pelas quais as matérias-primas sofrem modificações na parte do seu estado físico ou em suas estruturas moleculares. Além disso, nós temos que entender que, como Lavoisier dizia, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Isso explica um pouquinho que as substâncias químicas, quando reagem, não são perdidas. E em relação ao salário, o cargo de engenheiro químico se inicia ganhando cerca de quase 4 mil reais e pode vir a ganhar até 9 mil reais, sendo uma média do Brasil de 6.500. Isso representa cerca de 90% dos brasileiros não recebem acima de 4 mil. E além disso, a formação mais comum é na graduação de engenharia química. Em relação à formação, o curso tem duração de média 5 anos e você vai ser graduado e intitulado de bacharel. O mestrado dura cerca de 1 ano e meio até 2 anos. E com o doutorado, o mínimo é de 2 anos e o máximo é de 4 anos. Então pode ser que o indivíduo gaste até 11 anos e meio para se formar. Agora, eu vou falar um pouco sobre as especializações na engenharia química. Não irei citar todas por serem muitas, então eu vou citar as mais comuns. Primeiro, engenharia de processo. Esta especialização envolve o design e a otimização de processos químicos industriais para garantir eficiência, segurança e sustentabilidade. Os engenheiros de processo trabalham em indústrias como petroquímica, química, alimentos e bebidas, entre outros. Segundo, engenharia de materiais. Os engenheiros químicos especializados em materiais se dedicam ao desenvolvimento e melhoria de materiais para aplicações específicas, como materiais de construção, polímeros, compostos e biomateriais. Eles trabalham em setores como a indústria automobilística, aeroespacial e médica. Terceira, engenharia ambiental. Os engenheiros químicos especializados em engenharia ambiental se concentram em soluções para reduzir o impacto ambiental de processos industriais, como tratamento de resíduos, reciclagem de materiais e controle de poluição. Eles podem trabalhar em órgãos reguladores, consultorias ambientais ou indústrias que buscam reduzir sua pegada ambiental. Quarta, engenharia de bioprocessos. Esta especialização envolve o uso de organismos vivos em processos industriais, como produção de bioenergia, alimentos fermentados, produtos farmacêuticos e biotecnologia. Os engenheiros de bioprocessos trabalham em indústrias de biotecnologia, agricultura e farmacêutica. Quinto, engenharia nuclear. Os engenheiros químicos especializados em engenharia nuclear trabalham em processos que utilizam energia nuclear para geração de eletricidade, medicina nuclear, aplicações industriais e defesa. Eles são responsáveis por garantir a segurança e eficiência dos processos nucleares. Lembrando que essas cinco especializações que eu acabei de citar não são todas, mas dentre elas as mais comuns de se seguirem para a sua carreira. Bom, vou falar um pouco sobre os benefícios e descobertas da engenharia química, falar do trabalho excepcional que os engenheiros químicos fazem para a sociedade, né? Começando aí com produtos químicos, eles trabalham bastante em farmacêuticos, bastante usados na área da medicina, na área da farmácia e tal. A gente tem aí biocombustíveis, né? Ainda mais que combustível é um tema bastante falado no mundo hoje em dia. Então, esse trabalho na área de biocombustíveis e de combustíveis em geral é bem importante e é feito por engenheiros químicos, né? A gente tem aí a fabricação de polímeros, que resumidamente são estruturas formadas por uma molécula consecutiva milhares de vezes, e isso acaba criando uma estrutura mais resistente, mais estável e tal. Então é bastante usado em revestimentos de veículos, em materiais bélicos, diversas outras áreas também. A gente tem aí trabalhos na área da biotecnologia, né? Modificação de algum ser vivo para produzir alguma coisa. Como exemplo, aí a gente tem as bactérias que foram modificadas para poder produzir insulina, né? Idêntica à humana.
Antes a gente usava na medicina a insulina de porco e de cadáver, isso faz bastante tempo, mas era uma coisa usada, então com frequência, né? Então a gente tem esse avanço aí, esse salto tecnológico que permitiu essa modificação aí das bactérias. A gente tem aí alimentos geneticamente modificados, como o trigo e a soja, e ainda mais que o Brasil é um país agrário, é importante preservar esse tipo de alimento, né? Ainda mais que é a principal fonte de renda aí, uma das principais fontes de renda do Brasil. Então, você criar uma planta que resista a diversos entraves aí de clima e tal, é importante, bastante importante para a sociedade. E isso é fruto da engenharia química. E muito obrigado pela atenção.